Nós estamos falando sobre fortalecendo o coração, com base em Provérbios capítulo 13, verso 12. Então o sábio está dizendo que aquilo que é assimilado no entendimento se apropria do interior. E isso gera um abatimento, um desgaste. Ele diz um enfraquecimento. Porque do ponto de vista do sábio, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 13, ele está deixando claro que essa estrutura que começa a partir do entendimento, ela não se sustenta. Por quê? Porque na visão dele, da onde procedem as saídas da vida, tudo ali está abalado. Tudo ali está se sentindo impactado. Primeiro, pelo tempo. Segundo, por aquilo que se cria, que chegaria, que se vivenciaria e não chegou. Por aquilo que se pensava que alcançaria e não alcançou. Então o tempo se torna um forte inimigo do coração. E essas expectativas frustradas também se tornam uma grande inimiga do coração. E é justamente aí que a gente precisa de fortalecimento. Porque uma vez que desse coração procede as saídas da vida, fica claro para mim, fica claro para você, que se ele está enfraquecido, muita coisa começa a perder a força, a perder o fôlego, a perder o ânimo, começa a morrer. E se ligado à vida você tem a sua espiritualidade, se ligado à vida você tem os seus sonhos, se ligado à vida você tem os seus planos, se ligado à vida você tem outras coisas, você vai descobrindo que, na medida que esse processo vai se tornando uma realidade em você, de se entender, não chegou, e isso vai tomando conta de você. Esperei, mas não veio. Desejei, mas não chegou. Lutei, mas não alcancei. Isso vai sendo assimilado, isso vai tomando conta de você e vai te curvando, te abatendo, te enfraquecendo. Uma vez que isso vai acontecendo, muita coisa vai morrendo. Morre os sonhos, morre tanta coisa. E aí você diz, pastor, mas as coisas elas, na visão do sábio, elas estão ligadas aqui a uma esperança. E ele diz, a esperança, ele não diz não vivida, ele diz demorada. Tem a ver com tudo isso que eu estou falando. Aquilo que você esperou, aquilo que você desejou, aquilo que você buscou, aquilo que você planejou e não veio. Então essa esperança, que aparentemente revelou-se como algo que ainda não chegou e não foi vivido, ela vai debilitando. Porque ela começa a se tornar, como diz a carta de Paulo aos Romanos, esperança contra você. E não esperança por você. Por isso a Bíblia diz que houve homens no Antigo Testamento que creram contra a própria esperança. Por que você acha que a Bíblia diz isso? Porque ela se torna, por algum momento, uma grande inimiga, uma grande vilã. Porque ela lhe move, mas passa tempo e não vem. Ela gera expectativas, essas expectativas se frustram.
Ela te dá algum tipo de base onde você se apoia. Mas é como se essa base fosse extremamente abalada, porque algo não veio, não chegou. E é aí que o coração começa a enfraquecer. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 2, que é bem conhecido da gente, no verso de número 9, vamos ler a palavra, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, ele não viu a partir de quê? Da esperança. O ouvido não ouviu a partir de quê? A partir da esperança. E não subiram ao entendimento, não subiram ao entendimento, não subiram ao coração do homem, Paulo diz assim: estas são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja, coisas preparadas para quem ama. E que Paulo diz que não se estabeleceram como conexão com o ouvido, com a visão e com o coração, ou o coração. Ele diz, são coisas que a esperança, ela ainda não plantou, ela ainda não teve a possibilidade de plantar. Essas são as coisinhas que Deus tem guardado, Deus tem reservado para aqueles que o amam. E aqui é onde começa o fortalecimento do coração. Porque aonde a esperança te deixa, aonde a esperança te frustra, aonde a esperança foi frustrada, aonde ela foi frustrada, eu vou repetir, ela deixa o coração debilitado, sem pulsação, sem gerar vida, porque dele procede, mas o que acaba sendo apresentado ou jorrando daí, o que acaba fluindo daí, é morte, é aflição, é tristeza. Porque o tempo enfraqueceu, as expectativas foram frustradas, todas as outras coisas aconteceram, isso enfraqueceu. Só que aí Paulo está deixando claro que não é o momento em que você vai olhar para isso e entender que está tudo acabado. Porque você assimilou a partir do tempo, você assimilou a partir da frustração. Você assimilou, eu estou dizendo, é o que veio ao entendimento, que subiu ao entendimento, fez você compreender, chegar à conclusão que acabou aí, terminou aí, não tem mais jeito. De se crer em algo bom, de se mover com a fé de alguém que diz, eu creio em coisas boas para mim. Porque o coração enfraqueceu. A esperança demorou, coisas não vieram, coisas não fluíram, coisas não se abriram, coisas não se realizaram, e isso fez com que toda a estrutura que estava aí de pé, pulsando, gerando vida, movendo, fazendo lutar,
fazendo caminhar, fazendo prosseguir, tudo isso enfraqueceu. Paulo diz: quando você chega nesse momento em que você percebe que tudo enfraqueceu, esta é a hora de você buscar fortalecer seu coração. E como é que você faz isso? Quando você vai alcançando, a princípio, o entendimento que Paulo traz para a gente. Porque Paulo diz: está escrito. Isto aqui é palavra de Deus. Paulo diz: está escrito. Que o que não chegou ao ouvido, não subiu à mente, ao coração, os olhos não viram, estas são as coisas que Deus preparou. Esse tipo de entendimento leva Paulo a viver um pouco mais no seu ministério quando muita coisa aconteceu para ele morrer. Ele entendia, existem coisas que são geradas pelo meu coração com base na esperança. Mas quando tudo isso se acaba, quando isso se frustra, digite um amém aí, porque eu já estou proferindo uma palavra sobre a sua vida. Quando tudo isso desaba, quando tudo isso desmorona, quando tudo isso se quebra, quando tudo isso se rende às dificuldades da vida, às frustrações, aos problemas com o tempo, a todas as outras coisas que podem querer gritar ao seu ouvido, à sua alma, ao seu ser, Paulo disse: essa é a hora de você começar a buscar o que está acima da esperança que você tinha como homem e dessa esperança que te dirigia, que te movia como homem. É por isso que o texto diz em Romanos que eles creram contra a própria esperança, porque a esperança os frustrou. Demorou, enfraqueceu. Demorou, arrancou o ânimo, demorou, matou sonhos, demorou, abateu muita coisa que procede do coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas Paulo diz, essa esperança, ela foi confrontada com aquela que o próprio Deus gera. Porque a que o próprio Deus gera vem para fortalecer, e a forma de fortalecer o coração é entendendo que existe um plano além da nossa própria esperança. É alcançando esse entendimento e sendo permitido ser movido pelo entendimento de que existe algo preparado que está para além do ouvido, para além da visão, para além do coração. E se isto é uma realidade, muita coisa do que você viveu, muita coisa do que você está vivendo, não vai conseguir te amarrar, não vai conseguir te agarrar, não vai conseguir te prender, não vai conseguir te segurar. E eu vim profetizar esta palavra aqui. Deus tem coisas preparadas, porque Deus ama a gente esperançosa, ama. Mas Deus sabe que esta esperança, ela enfraquece o coração quando simplesmente algumas coisas que ela não tem o controle demora. Mas Deus olha e diz: eu estou procurando quem me ama, porque para estes tem algo que está acima dessa esperança. Eu vou dizer, hein? Tem algo ou alguém que está acima dessa esperança. Eu vou falar mais uma vez. Tem algo e alguém que está acima dessa esperança. Eu vou proferir esta palavra de novo. Tem algo e alguém que está acima dessa esperança. E este alguém preparou algo que ele mesmo disse: ó, isso aqui é para quem me ama. Por quê? Porque os que amam, apesar do coração enfraquecido, não deixam de amar. Apesar do coração abatido, não deixam de amar.
Apesar de muita coisa ter acontecido para colocá-lo em uma condição onde ele e ela diz: eu não tenho força em mim, ele não deixa de amar. E esse amor atrairá o que o olho não viu, porque a esperança não foi ela que ministrou. O que o ouvido não ouviu, porque a esperança não ministrou. Que não subiram ao coração. Você fortalece o seu coração ou permite ele ser fortalecido quando você resgata dentro de você, no seu interior, apesar da esperança ter te frustrado e o coração ter estado enfraquecido, essa certeza de que ele sabe que você o ama e para quem o ama ele preparou coisas que não estão no campo dessa esperança que nos move diariamente, dizendo: este meu amanhã será melhor. O que não chegou ao entendimento, o que não chegou aos olhos, o que não veio ao ouvido, está reservado, está guardado. Eu estou falando de coisas que estão no celeiro do Deus que sabe. Quem o ama nesta terra? Quem, apesar de tudo, de todas as coisas, quem, apesar das suas limitações, das suas fraquezas, sabe que Deus o ama nesta terra. E o Deus que o ama reservou coisas que fortalecerão seu coração, porque elas não subiram ainda, mas vão se revelar como plano, como propósito e como coisas reservadas de Deus para a sua vida. Segundo, olhe comigo, por favor, para o livro de Jó. Livro de Jó, patriarca Jó. Abra sua Bíblia rapidinho. Não vou demorar muito. Jó, olhe comigo, por favor. Observe, por favor. Capítulo de número 14 de Jó. Diz o texto assim, verso 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, e esse corte aqui, entenda, tem a ver com essa esperança demorada. É o corte do coração, o coração que enfraquece. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda que cortada, por aquilo que está reservado em Deus, ela se renovará. E não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz. E morreu o seu tronco, se envelhecer, marque isso na sua Bíblia, se envelhecer na terra a sua raiz. É esse enfraquecimento. Aí ele diz: se morreu o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Olha
o que ele diz? Ao cheiro das águas. Ele fala de envelhecimento. Ele fala de tempo, de frustração. Ele diz, ei, se for tudo arrancado aí, tudo estiver debilitado, quebrado, tudo estiver partido dentro de você, ele diz, calma. Respire. Porque é o cheiro das águas. O que ele está dizendo claramente aqui é que Deus, que conhece a vida humana e sabe das limitações, das dores e dos danos causados por aquilo que se espera e não vem, reservou águas, as quais ele move desde Gênesis capítulo 1, verso 2, e permite que ao cheiro dela haja renovo para estas árvores do caminho, para estas árvores da estrada, para estas árvores que há muito estão plantadas em um lugar, e que quem passa diz, está ali há tanto tempo, cadê? Não gerou, não brotou. Mas Deus tem um renovo preparado para este coração. E tudo que Ele quer hoje é que seu coração se mova cheio de confiança, de fé e esperança nele. Mas você diz, pastor, passaram-se dias, meses, não veio, não chegou, não aconteceu, estou me sentindo tão debilitado, enfraquecida. Deus vai começar a mover as águas. Ele começará a mover as águas em seu benefício. Ele começará a mover as águas e eu te digo, algo vai começar a surgir daí, porque ele tem um renovo. Eu estou dizendo que aqueles que querem fortalecer o coração, ou ter o seu coração fortalecido por Deus e em Deus, precisam, apesar de tudo, crerem que o Deus que reservou coisas para aqueles que o amam tem o que precisa para resgatar esse coração. Ele tem águas, ele tem o seu sopro. E o convite dele hoje não é faz muita força, não, ele só está dizendo para você, respira, sente o que do céu está sendo derramado, liberado, o que está sendo movido. Deixa ele trabalhar nisto. Deixa ele revelar-se nisto. Deixa ele mover as mãos dele nisto. Você está cuidado, amparado, ele está aí. Ele tem águas, e ele diz, ao cheiro das águas, brotará. Você pode estar totalmente cortado, arrancado, se sentindo envelhecido, vencido pelo tempo, mas o de Deus é diferente do seu e do meu. Enquanto estamos nesse cronos, Deus está no Kairos. E Ele está agindo sobre o nosso tempo, nos convidando para nos movermos em esperança. Que muitas vezes você diz, ei, essa me enganou porque o tempo passou e não veio nada. E Deus diz, mas não é desta que tem a ver com o seu coração humano que eu estou falando. É a que vem de cima e que faz você viver para sempre
os planos de Deus. É por isso que Jó é alguém que tem a condição de declarar: eu posso estar arrasado, quebrado, eu posso ser moído, posso ser triturado, ele pode permitir que a minha esperança seja frustrada. Mas Jó diz, no capítulo 13, verso 15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que Deus tem coisas preparadas para o que o ama. Porque ele sabe que Deus move as águas e faz o cheiro chegar para quem ainda respira. Porque tudo dentro de você pode ter morrido. Palavras podem ter assassinado muita coisa, ações podem ter assassinado muita coisa pode ter acontecido e perturbado você. Mas ao cheiro das almas brotará. Respira. Se você tiver a condição ainda de respirar, ainda que muita coisa tenha envelhecido, morrido, sido arrancada, cortada, tirada, Deus vai fazer isto fluir em você e a partir de você. Apenas creia. Apenas creia. Abra a sua Bíblia. Terceiro lugar. A primeira epístola. Primeira epístola de Pedro. Abra Primeira de Pedro, capítulo 4, observe por favor. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Observe o verso de número 12 em diante. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí Pedro diz assim, o verso 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, olha o que ele diz: encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Pedro diz, ei, vou colocar com palavras simples e práticas, se você é provado, não estranhe.
Porque esta provação, ela está servindo para revelar algumas coisas em você e a você. E uma delas é que você é crente. Porque às vezes você não tem a ideia de que é ou a certeza de que é, mas você é crente. E a prova disso é que você está sendo provado. Ou tentado, como você diz aí. Ele diz, não estranhe. Isso aí está vindo para que você saiba que você é crente, é cristão. Segundo, tudo que você está enfrentando aí é para que você seja identificado com quem já reservou uma eternidade gloriosa para você. Por isso, padeça fazendo bem. E não ande no caminho dos ímpios, porque se você sofre como alguém que pratica a impiedade que os ímpios praticam, você está sofrendo de uma forma dolorosa e terrível. Porque o fim dos ímpios é mau. Mas se você sofre como crente, glorifique a Deus. Porque alguma coisa está revelando que você parece com Jesus. Que você está caminhando na direção de um encontro com Ele. E por isso ele diz, faze o bem encomendando a sua alma, porque há uma eternidade à sua espera. Você está sendo provado porque você vai para o céu. Terceiro, Pedro diz, você quer saber o porquê dessa prova? Esta prova que você está vivendo ou vivenciando é para que você venha a descobrir que sobre você, e é aqui o ponto, porque quando você é provado, você muitas vezes sente o coração enfraquecer, porque algumas coisas não acontecem, e a palavra que está ligada a esse momento de prova é padecimento. Você sente, é a carne, é os ossos, é o corpo, é a alma, é o ser, é tudo em você. E você olha para um lado, olha para o outro, e o grito do seu coração é: até quando, Senhor, eu vou sofrer isso? E o Senhor, olhando para você, diz: já está passando. Já já o céu vai estar aberto e a glória de Deus já se revelar para você na sua plenitude eterna lá em cima. Mas enquanto isso não acontece, ele está dizendo, sabe o que você vai descobrir? Que você tem sobre você, repousando sobre e em você, o Espírito da glória de Deus. Quer fortalecer o coração. Ele diz assim, enquanto padece, permita se entregar, seja por meio da oração, do louvor, da adoração sincera e intensa ao Espírito da glória de Deus. Porque esse Espírito da glória de Deus repousa sobre você. E sabe o que ele gera? O texto diz alegria. E só Pedro mesmo para falar isso aqui junto com Paulo. Em outro momento, que Paulo também fala dessas coisas na carta aos Filipenses. Só Pedro para dizer assim, se padece, alegre-se. Porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre vocês. Se entregue a Ele, se renda a Ele. Seu coração será fortalecido na medida que você fala e permite o Espírito da glória de Deus repousar sobre você. Quarto e último lugar,
Deixe-me olhar com você. Apenas mais os 2 textos da palavra para a gente encerrar. Olhe, para a carta e a epístola universal de Judas. Passe aí a primeira epístola de João, a segunda, a terceira. Chegue a Judas. E olha que coisa. A partir do verso 1. Judas, capítulo 1, o único. Verso 1 em diante. Olha as palavras. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, preste atenção, aos chamados, segundo, queridos em Deus Pai, terceiro, e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e caridade ou amor vos sejam multiplicadas. Verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Leia ainda. Preste atenção. Leia ainda. Verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo. Apesar de todos estes que se levantam e têm se levantado, para abater a fé, a esperança, para negar a Deus, negar a Jesus. Olha o que diz aí. O Senhor vem com milhares de seus santos. Verso 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, continue lendo, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra Jesus. Segura porque é forte, verso 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo seus próprios desejos ou as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Agora olha o verso 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Só que para vocês há uma palavra, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Olha o que ele diz.
orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmo na caridade ou no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Qual é o quarto ponto que eu estou destacando? Já se disse muitas coisas nessa leitura, porque o coração enfraquece pela esperança demorada. E aqui é muito importante considerar, porque nós aguardamos a vinda de Jesus. E a Bíblia diz, não a tenha por tardia. Quantos corações desistiram, quantos corações enfraqueceram, quantos corações se abateram, quantos corações deixaram a sua esperança de lado, ou quantos corações estão enfraquecidos. Mas aqui há um convite a fortalecer o coração. Olha o que ele diz. Considerando as palavras de quem já andou, viveu, caminhou e aprendeu de Jesus. Ele diz, considerai, claro, dos apóstolos de Jesus, as palavras dos apóstolos. Palavras que dizem algumas coisas ao meu respeito e ao seu respeito. Entre essas palavras, nós lemos aí algumas delas. É usado por Judas, irmão de Tiago, essa expressão. Ele diz, vocês são chamados. Segundo, vocês são queridos em Deus Pai. Quer fortalecer o coração? Chama essas palavras para a tua mente, da tua memória. Essas palavras que foram proferidas dizendo que Ele nos chamou, que nós somos queridos do coração do Pai. Judas diz aí em terceiro, no verso 1, que nós somos conservados por Jesus. Palavras que dizem que sobre nós está a misericórdia, a paz, o amor de Deus. Palavras que nos dão a certeza que em nós repousa o Espírito Santo, pela ação do qual nós podemos orar nos mistérios de Deus, e com um coração rendido, quebrantado, e mais, podemos em nome dEle, na força dEle, batalharmos nessa caminhada de fé, deixando fluir, porque tudo isso são palavras dos apóstolos, em nós, deixando fluir essa santíssima fé que Deus nos deu. E a partir daí, nos movemos com a certeza, porque os apóstolos disseram que todos aqueles que são inimigos de Deus e de Jesus, sendo seu inimigo, sendo inimigo da cruz, sendo inimigo da palavra que você profere, verbaliza e carrega em nome de Jesus, estes pagarão a sua conta, de modo que você não precisa de forma alguma
ir de encontro a eles, bater de frente com eles, mas sim apenas manter a sua esperança em Jesus e ir batalhando na sua caminhada de fé. E aí Judas diz, sendo misericordioso com aqueles que enfraqueceram, tentando levantá-los, erguê-los, chamá-los, que é o que a gente tem feito aqui na live todo dia, tentando animar aqueles que estão perdendo as forças, a esperança, porque tem muitos que entram nessa live e passam por aí. E ele diz, fazendo o possível para salvar alguns, arrebatando-os do fogo, tirando-os das fornalhas, das aflições da vida e dizendo para eles, Jesus tem consolo, Jesus tem conforto, tem misericórdia, tem paz, tem alegria, tem graça. Ouça, se seu coração está enfraquecido por causa da esperança demorada, inclusive quanto a tudo ligado ao céu, ligado a Jesus, resgate as palavras dos apóstolos e deixe elas animarem você, motivarem você e lembrarem a você que você é chamado, que você é querido, que você é amado, que você é escolhido, que você está debaixo de misericórdia, de paz, de cuidado, de proteção. Você está amparado por Deus. E se está amparado, descansa teu coração. Não tira os teus olhos de Jesus. Não tira os teus olhos do céu. Não tira os teus olhos de um futuro com Cristo e de um futuro marcado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque tem coisas boas de Deus aguardando você e te esperando para daqui a pouco você viver. Você consegue crer nessa palavra? Então permita que o Espírito do Senhor fortaleça seu coração nesta noite. Quando Abraão estava bem debilitado, bem desanimado, o Senhor apareceu para Abraão e trouxe a ele uma promessa na porta da tenda, dizendo que visitaria Sara e ela geraria. Já fazia tempo que Abraão esperava. O coração doía. Muita coisa aconteceu e acontecia. Leia Gênesis 18 depois. Mas Deus disse, eu trarei motivo de riso a essa casa. E eu quero hoje proferir essa palavra, crendo que o cuidado de Deus é grande com você. E Ele será honrado no seu caminho, no seu trajeto, na sua trajetória. Por isso, não baixe a cabeça, não desanime. Você pode estar fraco ou enfraquecido como for. Vai batalhando na caminhada da fé, como disse Judas. Porque daqui a pouco, misericórdia, paz, amor vão se manifestar. E quem chamou, quem diz que você é querido dele, quem te chama de amado, quem te salvou, vai mostrar que as perseguições, as dificuldades e que todas as outras coisas que vêm pesando no coração, elas serão vencidas no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, fica firme nele, ainda que a sua esperança ela tenha te enfraquecido. Agarre-se em Jesus e traga à sua mente as palavras de Deus por meio dos seus. Enche
tua mente dessa palavra e diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho confiado, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, Ele me escolheu e disse que me nomeou. Traz as palavras dele à tua mente, porque daqui a pouco a alegria será grande, porque vai haver renovação, vai haver força, vai haver ânimo de Deus. A esperança demorada enfraquece o coração, mas onde a palavra de Deus reina, ele é renovado, ele é fortalecido, ele é erguido. Deus ainda tem uma promessa sobre você, sobre os seus, sobre a sua casa. Se aproprie da palavra dele e avance, avance. Ele será engrandecido no teu caminho. O nome dele será glorificado. Pai bendito, obrigado pelo teu cuidado esta noite conosco. Obrigado por esse dia, mais uma vez, com a tua palavra. Obrigado pelas 2 lives de hoje. Continua nos sustentando, nos dando força, saúde, nos guiando. Continua levantando corações, porque nós temos orado, Pai, para que o Senhor levante 100 pessoas que contribuam mensalmente, Pai, com todo o trabalho que estamos realizando. É um trabalho, uma tarefa muito pesada, porque eu sei, a web rádio está funcionando, a web TV está funcionando, o canal está crescendo. Todo o trabalho de aconselhamento está sendo feito. Tempo de oração, intercessão e clamor por famílias tem sido, Senhor, apresentado diante de Ti. Eu creio que o Senhor vai fazer milagres ainda este mês e neste final de ano. Surpreende cada coração. Mostra que a Tua palavra, ela não vai, Pai, cair em terra difícil, mas em boa terra. E ela nunca volta vazia. Ela sempre volta trazendo algo. Faz milagres, Pai. Honra o Teu nome nesse projeto. E cuida de cada um de nós. Principalmente cada um que está se sentindo acolhido, amado, abraçado. Que eles continuem se sentindo plenamente abraçados por nós. Continua conosco, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Tenha uma noite de paz, carregada da graça de Deus. Que o amor dele, a graça de Jesus, a consolação, o Espírito Santo esteja derramada sobre você, sobre os seus. Tenha uma noite de paz e saiba que você é muito amado por nós. Lembre-se, amanhã você não vai acordar para más notícias, vai acordar para boas notícias. O Senhor estará contigo como esteve hoje e o nome dele será glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. A paz do Senhor!